Olá, seja muito bem-vindo a mais um Varejista. Eu sou Rodrigo Maia e, como sempre, a gente fala aqui de ambiente de negócios, empreendedorismo, associado, claro, ao varejo, consumo, distribuição, hospitalidade. Trago muitas vezes varejistas, fornecedores do varejo, do ponto de vista das soluções, e hoje eu vou falar justamente sobre soluções. O nome da empresa já diz um pouquinho de uma certa forma, vamos chamar assim, pretensiosa no sentido positivo. Olha lá, soluções certas, ou seja, planejamento estratégico para o varejo. E acho que esse tema é muito importante, porque planejamento as pessoas muitas vezes acham que é só, deixa eu pensar no que vai ser feito, preenche o documento e guarda na gaveta. E com certeza essa não é, vamos chamar assim, a orientação prática para o planejamento estratégico. Por isso eu trouxe André Vidmar, que é CEO da empresa Soluções Certas, justamente que trabalha com planejamento estratégico para o varejo. André, muito obrigado por aceitar o convite, obrigado acima de tudo pela sua presença. Eu que agradeço, Rodrigo, um prazer falar contigo, com a tua audiência. Estamos aqui há muitos anos já, né, nessa esteira do planejamento estratégico. E quando a gente usa até essa expressão esteira, né, ela já diz muito, né, porque o planejamento estratégico ele não é estático, não é feito para isso. E você viu na minha introdução que eu já falei assim, as pessoas acham que planejamento muitas vezes, e quando eu digo as pessoas, é claro, é um senso provocativo da minha parte, de toda a nossa audiência de empresários e empreendedores, que muitas vezes quando ouvem planejamento estratégico, a coisa fica muito no abstrato. Então, se você me permite, eu já quero começar com a pergunta bem direta. O que é, de maneira prática, real e direta, planejamento estratégico? Muito bem. Planejamento estratégico é uma forma de você reduzir os seus riscos empresariais. Então, é um conjunto de processos, de ferramentas, de análises, de ponderações que você faz em cima de um ambiente de negócios, onde você pretende inserir o seu negócio, de tal forma que você consiga monitorar esse ambiente e extrair o melhor resultado possível dele. Ou seja, planejamento não é um documento que eu preencho e aí fiz o planejamento, posso começar. Não é isso. De forma alguma, ele é dinâmico, ele não é estático. A boa prática de planejamento estratégico, o que ela recomenda? Recomenda um planejamento anual para você estruturar suas metas. A gente está muito acostumado com os 12 meses, né? Claro. Então, usualmente no Brasil, aqui janeiro a dezembro, você elabora esse planejamento com as suas metas, você faz uma análise de ambiente, você tem todo aí uma sequência de trabalho que a gente vai comentar já já como que ela funciona, mas geralmente você elabora para 12 meses, mas você acompanha mensalmente. E nesse acompanhamento é que está o grande X. Sabe, André, você colocou um ponto importante. Quando eu ouço as pessoas falarem de planejamento estratégico, você citou a questão dinâmica versus estática. Nunca, aí é uma pergunta, tá? Nunca vai ser uma coisa que você, vamos supor, ali no último mês de dezembro ali, você planejou para o ano seguinte. Vamos pensar agora, comecei meu planejamento para 26, terminei ali em novembro, dezembro. Nesse caso, tanto faz a data, porque a minha pergunta é, aí começou janeiro. Se não, o primeiro ou o segundo mês de fevereiro não deu exatamente o que eu queria, significa que o planejamento estratégico foi falho? O que eu quero dizer? Eu já vi muita gente achando que planejamento estratégico é um documento, de certa forma, estático. Se eu não seguir, significa que o planejamento não deu certo. Essa visão é equivocada? E vamos falar sobre isso. Muito legal, muito interessante a sua pergunta, porque ela vai para uma parte da disciplina, que é a análise dos resultados, né? Então, quando a gente desenha um planejamento estratégico, uma dinâmica de planejamento estratégico para uma empresa, a gente começa com essa elaboração toda, que ela é prévia, né, ao exercício anterior, como você destacou. E aí o que a gente entra com o acompanhamento? O acompanhamento se dá através de indicadores de performance, reuniões de acompanhamento e da análise desses cronogramas, dos planos de ação que a gente se propôs a fazer. Muito bem, estamos lá em fevereiro, estamos fazendo a nossa reunião de acompanhamento. Temos os nossos KPIs, os nossos indicadores-chave, que vieram do desenho da nossa meta, do nosso planejamento. Estamos identificando que o indicador está amarelo, o outro está vermelho. Só diga, amarelo e vermelho significa que não está adequado, não certo? está verde. Okay. Né? Então, chamou a atenção no amarelo e no vermelho já, opa, perigo. Então, eu preciso analisar esse indicador e tomar uma ação corretiva. Quando a gente parte para essa análise, o que a gente recomenda? Que se analise o contexto do indicador. Porque pode ser que eu errei na construção da minha estratégia, pode ser que eu errei na mão, na hora de criar o indicador, coloquei uma meta alta demais, e aí eu não consigo, minha equipe não está dimensionada para atingir essa meta. Então, são vários fatores nessa análise. Deixa eu só pegar esse trecho, porque com certeza eu vou falar de vários outros. O que eu quero dizer é,
Se deu errado, uma bandeirinha amarela, uma bandeirinha vermelha, se deu errado a meta, se deu errado um indicador de algum acompanhamento, significa que o planejamento foi mal feito? Não necessariamente. Esse é talvez um mito que eu gostaria que você falasse, né? Porque é quase como uma expectativa que a pessoa cria, porque na planilha, eu falo isso para quem vai abrir uma empresa, vou até me dirigir às pessoas, peço licença. Gente, na planilha tudo cabe. Você vai lá, faz o planejamento, dá o enter, é impressionante, a venda acontece, né? Exatamente. Você dá o enter, vem a receita. E obviamente que não acontece assim na prática. Então, o planejamento estratégico, necessariamente, ele não é um documento de retidão, né? Ele não é um documento de que ele precisa estar ali, e se não acontecer aquilo, significa incompetência. Não é isso? Não, ele é o roadmap, né? Então ele é o caminho. Então você trilha, o planejamento estratégico, ele seria como se fosse o seu Waze, né? Então você botou o endereço para vir para cá, coloquei para vir para cá. Estou no meio do caminho, aconteceu alguma coisa, estou no meio do ano, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa o quê? Mudou o cenário econômico, político, econômico, social, tecnológico, regulatório. Taxa de imposto, questão tributária, fiscal, exatamente. Né? Entrou um grande concorrente, exatamente. IA chegando aí para concorrer. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Recalcular a rota, que é o que o Waze faz. Então, antigamente a gente falava da bússola, né? Hoje em dia a gente fala do Waze. Não vai falar de bússola, porque vai denunciar a nossa idade, é melhor não. É melhor não. Segue no Waze. Vamos ficar no Waze. Então, recalculando rota. Esse é o X do planejamento estratégico. Recalcular, replanejar, usá-lo de forma dinâmica, entender sempre o ambiente externo, concorrência, fatores como a gente acabou de falar, políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, regulatórios, nova reforma tributária entrando aí, quer dizer, muita coisa para você acompanhar no ambiente externo e no interno também. Então, quando você fala assim, poxa, o que eu posso fazer de melhor para me preparar? Olha muito bem para dentro. Esteja com os seus processos muito afinados, esteja com a sua produtividade ok, esteja com um radar muito bom para inovação, esteja com um radar muito bom para ESG, esteja com um radar muito bom para esses temas, reputação de marca, que são coisas que pegam. Mas eu posso voltar um pouquinho e te pedir um exemplo prático. Pega alguma empresa que você atendeu, se você quiser citar nome, pode citar, se você não quiser citar, fica à vontade. Você consegue dar um exemplo? Olha, a gente planejou isso, pode ser de uma meta, pode ser de um indicador, pode ser do exemplo que você quiser. A gente planejou isso, deu errado por conta disso, a gente fez uma revisão e foi por esse caminho. Você consegue dar um exemplo bem prático? Consigo dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma meta de faturamento baseada em produtos. Vamos imaginar uma indústria, tá? Do quê? Não precisar citar nome, tá bom? Uma indústria de caixa. Pronto. Indústria de embalagens. Tá bom? Uma indústria de embalagens, ela tem ali uma linha dela nacional, uma linha importada, tá bom? E ela fez um planejamento de vendas para o ano seguinte, com base na receptividade, com base no tempo logístico para receber o material importado e na aceitação do mercado. Tá. Então, o que aconteceu nesse exemplo prático? Atrasou o prazo, então o material não chegou. Chegou com um delay, perdeu uma feira, que era onde ia lançar o material, e aí, sinal amarelo. Poxa, e agora? Né, eu tinha planejado, eu tinha feito um plano orçamentário, baseado no meu plano estratégico, que dizia que eu ia ter uma linha de produto importado aqui para vender. Eu tinha uma linha de receita aqui. O insumo não chegou. O insumo não chegou, perdi a feira de lançamento, eu tenho que fazer o quê? Replanejar. Aí é que entra a sua pergunta. O que a gente faz nesse momento? A gente chama todo o C-Level da companhia, tá certo? Conduz uma reunião de replanejamento. Esse é um exemplo bem forte, né? Porque afetou 20% do que se esperava de orçamento para o ano seguinte. É bastante coisa. Então você tem aí toda uma cadeia produtiva envolvida, você tem pessoas, máquinas, né? Armazenagem, tudo isso. Então, se chama uma reunião, se replaneja e se redefinem as metas. E quando a gente traz para o varejo, foi legal esse seu exemplo da indústria, quando a gente traz para o varejo é um ambiente, vamos colocar assim, de oscilação, né? Seja por questões políticas, macro e microeconômicas, né? Ele tem muita oscilação, né? Ele é um setor, às vezes, que sofre um pouco de preconceito, justamente por conta dessa oscilação. Como é que faz planejamento estratégico para melhorar a eficiência e a eficácia do varejo, em especial naquela última linha da DRE, aquele famosa última linha do resultado, pós-EBITDA ainda, sabe? Você ainda coloca lá os CAPEX, coloca o endividamento, aquela última linha para ficar positivo. Então, começa sempre, né, de trás para frente. Eu tenho que ter muita inteligência de mercado hoje em dia. Não dá para trabalhar no varejo sem inteligência de mercado. Eu tenho casos aí, por exemplo, Veste Casa é um.
Né? A Investe Casa tem um departamento interno de dados, de análise de dados, com profissionais contratados com analistas de dados, trabalhando para fornecer insumo para o marketing, lançar produtos de acordo com o que o consumidor está pedindo. Perfeito. Então, isso é uma coisa que o varejista precisa ficar muito atento. Outra coisa para ficar muito atento também no seu planejamento com relação a seu ponto de venda, a sua loja, né? Transformar a loja num espaço mais acolhedor possível, porque é o espaço onde hoje em dia você vai fazer o relacionamento com o seu cliente. Experiência. A experiência, né? Quer dizer, aquele conceito que a gente tinha antigamente de loja física, não tem mais, né? O Hoje em loja dia era um você tem lugar em que a gente ia on-to-off e conversar com o off-to-on. vendedor para comprar. Hoje é um ponto de experiência que realmente o cliente precisa ser convencido disso. Já não é mais PDV, é PDX, vamos colocar assim, né? Exatamente. É onde você tem a UX rolando ali e é onde você precisa fidelizar esse cliente. Então, como é que você faz isso? Com eventos, com degustações, criando uma comunidade, que não precisa nem ser física também. Pode migrar para o virtual também, agregando conteúdo, agregando o máximo que você puder para ter a fidelização e o CRM na prática desse teu cliente, né? Entendi. E me fala uma coisa, como um recado assim para o varejista que está ouvindo a gente, como fazer um bom planejamento estratégico, direto e objetivo, André? Então vamos lá. Primeira coisa, entenda muito bem o que é o seu negócio, o seu propósito de negócio. Entenda muito bem isso. Você está aqui para fazer o quê? Qual a sua visão de futuro? No que você acredita? Com quem você está disposto a fazer negócios, tá? Entenda muito bem o nicho onde você vai atuar. Começa por aí. Seguindo no planejamento estratégico, entenda bem o ambiente. Então você tem um monte de ferramenta para analisar ambiente. Análise SWOT, forças e fraquezas, ambiente interno e externo. Você tem a análise PESTEL, que já mencionamos aqui, política econômica social. Você tem N ferramentas que você pode utilizar hoje em dia para entender esse ambiente de concorrência, de mudança, de volatilidade, tudo isso que nós estamos conversando aqui. Entender o externo, entender a concorrência, quem está entrando, e quem está entrando no mercado pode não ser um concorrente tradicional, pode ser um cara que está entrando de um lugar que você não imagina, novas tecnologias, novos hábitos de consumo, novos modelos. Então, estar muito atento a isso é fundamental. Olhei para isso, sei já quem eu sou, sei o ambiente onde eu estou inserido, então aí eu vou começar a traçar objetivos e metas. Lembrar sempre do SMART, simples, mensurável, atingível, responsabilizável e temporal. Criar uma meta, criar um plano de negócio, desta maneira, um cronograma de ações, não colocar muitos objetivos. Para um varejista, no máximo 10 objetivos, medidores, para você ter um painel único, você ter um dashboard de controle. Para conseguir trabalhar com gestão à vista. Né? Exatamente. E para finalizar, não esquecer que o planejamento estratégico, como você disse no começo da entrevista, é dinâmico e será alterado, não é algo estático. Aprendi direito? Exatamente. Mensalmente. Que nem o Waze. Mensalmente, que nem o Waze. Recalculando rota sempre que necessário. Isso aí. André, brigadíssimo pela sua presença, um esclarecimento objetivo acerca de planejamento estratégico. Portas do varejista aqui estão abertas para você trazer novos casos e a gente informar cada vez mais o empresário. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rodrigo. Valeu.